O juiz do plantão. Gente, isso aqui é uma loucura que os advogados fazem. Porque nesse ímpeto de querer entrar rapidamente para poder resolver a situação, vai para o juiz no plantão. E aí, come mosca. Ó o que eu estou dizendo. Lá, eu não sei se vocês sabem, mas lá no plantão, muitas vezes, os juízes que estão lá, eles não estão familiarizados com a área criminal. Na maioria das vezes, muitos juízes ali não estão familiarizados com a área criminal, embora eles tenham estudado para passar no concurso, porque estuda tudo, para poder ter, mas não estão familiarizados com a prática da área. Então, e não é o juiz do plantão que vai julgar aquela causa. A primeira coisa que a gente precisa saber é isso, não é o juiz do plantão que julga aquela causa. Então, você entrando com um pedido, por exemplo, de revogação ou um habeas corpus, é difícil que esse juiz do plantão ele venha assumir aquela responsabilidade. Ele não vai assumir aquela responsabilidade. É difícil a gente obter um pedido de revogação preventiva ou uma liminar em sede de habeas corpus no plantão. Eu sempre digo isso quando eu sempre dou minhas aulas e alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, a não ser que seja um caso muito grave, que seja alguma coisa que seja muito urgente, aí sim. Aí a gente vai para o plantão. Mas não sendo isso, mas por que isso? Eu vou até explicar por que eu estou dizendo isso para vocês. Justamente porque aquele juiz plantonista, ele não quer assumir uma responsabilidade, ele não sabe ainda da causa, então ele vai por hora indeferir. É muito comum você ver qualquer pedido que você faz lá no âmbito do juiz de plantão, ele vai indeferir. Então, essa estratégia de você recorrer aí ao plantão judiciário, eu, pelo menos, não adoto. Eu acredito que Cris também não, pelo que ele já acabou de falar. Eu não adoto. Eu só vou para lá. Eu dizer um conselho, Pro. Perfeito. Eu só vou para lá, Cris, quando realmente não tem jeito, não tem possibilidade mesmo do cliente esperar. Foi um caso de vida ou morte. Aí eu vou para lá. E assim, aí você já deve estar perguntando, Pro, e o que é que poderia fazer? Eu vou dar uma deixazinha aqui para vocês. O que é que era o melhor? Tipo assim, você entrar com um HC, ou seja lá, um remédio jurídico, uma peça jurídica, né? Olha aí o comentário que uma aluna colocou. Cadê? Isso mesmo, já trabalhei com o juiz do plantão e é assim massa, mesmo. Que massa, eu nem tinha visto. Eu não enxergo direito não, tá, gente? Então vai olhando aí, Cris, porque eu sou péssima. Olha, tá vendo Jamile já falando aqui pra gente? Eu já vi que é Jamile. Então, vocês estão vendo o que eu tô dizendo. É horrível quando a gente entra. Então, o que você vai fazer? Você entrar com uma peça ali, imediatamente, em resposta à pressão do cliente, porque aí, Cris, eu entro no que Cris falou. Porque o cliente está te pressionando, então você quer fazer logo alguma coisa. Ou você juntar, por exemplo, você acha que é melhor. O que você acha? Eu vou perguntar agora a vocês. O que vocês acham que é melhor? Eu entrar com essa peça, com uma peça, seja um HC, imediatamente ali no plantão, para responder logo a essa pressão que o cliente está fazendo, ou você juntar uma documentação necessária, analisar primeiro o melhor caminho e aumentar a chance de você ter sucesso para soltar o seu cliente. O que você acha? É óbvio que você vai dizer, é óbvio, né, Isabela, que é a segunda opção. É óbvio. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso aqui, o que eu costumo fazer na minha advocacia criminal? Eu tentaria novamente um pedido, né? Eu poderia tentar um pedido de revogação de prisão preventiva, no caso assim, se for no caso de uma prisão preventiva, mais uma petição simples mesmo, mas essa petição eu despacharia com o juízo da culpa. Quem é o juízo da culpa? O juiz que vai julgar o processo. E não para o juiz que é do plantão. Eu sempre faço isso. Como eu disse a vocês, eu só adoto em último caso. E primeiro, o que é que você faria nesse caso? No caso dele ser analisado pelo plantão judiciário, agora não, agora eu vou para o juiz do processo, eu vou para lá e tentaria essa revogação. Então, só então em caso, por exemplo, que eu não consiga um êxito nessa revogação, aí, por último, se eu não tiver mais nada para poder fazer, para entrar, para conseguir analisar aquela situação, aí eu entro com o habeas corpus. Como o professor Cristiano falou, o habeas corpus é o nosso chaveirinho, né? Vamos dizer que é o nosso chaveiro. A gente sabe que se nada der certo, a gente ainda tem o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus, ele cabe em tudo quanto é fase do processo. Então, a gente sabe que o habeas corpus está ali para resolver os nossos problemas. Né? Então, assim, de último caso, não conseguir, a gente guarda ele. Quando você impetra o habeas corpus de primeira, você acaba perdendo ali várias chances, várias oportunidades.
Então, o que eu vou fazer? Mas, nesse caso, eu não iria fazer um pedido de revogação pura e simples, sem documentação, sem um amparo probatório, sem provas necessárias. Então, o que eu vou fazer? O cliente te procurou, aí ele teve uma prisão decretada, a família está desesperada, você não vai cumprir pressão, é isso que eu estou dizendo. Você tem que estar equilibrado, porque para ler o processo, se já tiver processo, se não tiver processo, ver o inquérito, para poder você fazer, montar a sua estratégia para você conseguir resolver ali. Agora, foi aquela mesma coisa que eu disse. E se é noite, professora? Por exemplo, é noite, ele acabou de ser preso, ele foi preso em flagrante. Aí, lógico que você vai acompanhar seu cliente, né, na delegacia, como eu disse, para evitar algumas futuras situações que podem acontecer e que pode até te causar problemas mais tarde no êxito do processo, mesmo na hora que o processo abrir. Aí sim, mas o fato é que você, para tomar uma medida correta, você tem que começar a fazer algo ali, você vai ter que ter acesso a esse processo, você vai ter que ter acesso ao inquérito. Você não pode ir no escuro, você não pode ir com o olho fechado, porque aí é que você erra. Aí você não vai soltar. Aí eu pergunto, por que ele solta e eu não? Justamente porque você está fazendo bobagem quando você não analisa o processo, quando você não analisa o inquérito, quando você é afobado para poder sair correndo, para poder atender a pressão que a família está fazendo em cima de você. Não pode. O advogado, ele não é que ele seja frio, mas ele tem que ser imparcial. Ele precisa ser imparcial. Ele tem que ter... não interessa se o cara vai precisar ficar preso mais um dia ou 2 dias, não importa. É óbvio que você vai correr para poder fazer o máximo que você puder, o mais rápido que você puder. Mas o importante é você juntar os documentos e aumentar a chance de você conseguir essa revogação.